Este é um breve relato da minha trajetória pastoral nesses 42 anos. Mas é preciso falar do meu pai, reverendo Ederico Ribeiro Chaves, e da minha mãe, Rosa Massolá Chaves, um homem de Deus, servo do Senhor, missionário pastor, e a minha amada mãe, que era uma pessoa extremamente dedicada ao Senhor. Eu herdei deles muitas coisas maravilhosas para praticar no ministério pastoral. Tudo começou com uma experiência muito profunda com Jesus Cristo e um chamado para ser pastor, deixando os meus pais, meus irmãos em Volta Redonda e indo para São Paulo para durante 4 anos no ABC em Rude Ramos estudar para ser pastor, vivendo profundamente com os professores e com os colegas de teologia. E no 2º ano eu tive o privilégio de ser convidado para auxiliar o reverendo Omar Daibit na Igreja Metodista Central em São Bernardo do Campo, trabalhando com jovens. E aos sábados desenvolvi a pregação auxiliando na congregação do Jardim IP. E logo no início do 3º ano fui nomeado pelo Bispo Alípio para 2 igrejas. Para a igreja de Itaberaba, que tinha cerca de 120 membros, e a igreja de Vila Progresso, constituída na maior parte de operários. Foi uma experiência marcante, porque era uma igreja muito madura, onde eu aprendi a lidar com crises, a aprender com outras pessoas e a ser verdadeiramente pastor enfrentando dificuldades. Depois, o bispo me nomeou para a Igreja Metodista do Jabaquara, com jovens com talento na área musical e até na área nacional, na parte de redação das revistas e jornal da igreja. E dentro da visão missionária, compramos um barraco próximo à igreja, numa favela, para ali abrir um ponto de pregação. Foi uma experiência tão marcante que foi notícia na primeira página do jornal da Igreja Metodista, o Expositor Cristão. Depois, viemos então formados para o Rio de Janeiro e desafiados a ser pastor em Itaguaí, Muriqui e num ponto de pregação em Mangaratiba. Também foram experiências desafiadoras, ainda sem carro, dependendo de ônibus, mas cresci muito e nesse período pude visitar mais de 900 famílias nas 2 igrejas. Já Muriqui era constituída de pessoas simples, caseiros, mas ali eu aprendi muito sobre a humildade, sobre a simplicidade, sobre a fé verdadeira e como ser servo e serva do Senhor Jesus Cristo. Depois então o bispo Paulo Aires me desafiou para ser SD num projeto evangelístico social na Baixada Fluminense. E eu fui ser pastor então na igreja de Piabetá e Saracuruna. Uma experiência também muito marcante, porque ali aprendemos a lidar com a pobreza, com os desafios constantes. Nesse período, não havia telefone em casa, não havia celular, não havia carro e havia muitas dificuldades. E no trabalho social evangelístico da igreja na Baixada, havia médica, psicóloga, engenheiro, e o bispo Dom Mauro Morelli deu apoio, junto com outras igrejas evangélicas, para procurar ajudar na solução de problemas sérios sociais na Baixada Fluminense. Nesse período, lecionei no Seminário Metodista César da Corso Filho, no Bennett, as matérias de pregação e introdução ao Novo Testamento, morando na Baixada Fluminense. E num contraste muito grande, eu fui ser pastor em Copacabana, tendo como meu vizinho no posto 6, Carlos Drummond de Andrade. E apesar de todo o carinho, de todo o bem-estar que nós tínhamos, eu olhei para frente e senti a necessidade de me aperfeiçoar
eu fui fazer o mestrado em São Paulo e ser assessor do reitor da Faculdade de Teologia. E os bispos me chamaram então para ser o editor-chefe do Expositor Cristão. E foi uma época brilhante, porque foi o centenário do Jornal Oficial da Igreja. E durante 6 meses ainda ajudei na Igreja Metodista de Vila Mariana. Mas a igreja local tocava no meu coração e atendi o apelo para ser pastor na Igreja Metodista Central de Teresópolis, onde cresci muito espiritualmente, onde aprendi sobre libertação, sobre o mover do Espírito Santo, onde pude ver os sinais maravilhosos do Senhor. E ainda inauguramos a congregação metodista em Corta-Vento, em Teresópolis. Experiências marcantes. Logo em seguida, fui ser pastor na Igreja Metodista em Macaé, onde muito mais pude aplicar o que aprendi sobre dons do Espírito, sobre o poder do Senhor. E pude ver um avivamento maravilhoso acontecendo na igreja. Em 2 anos recebemos 169 membros e abrimos trabalho missionário em Carapebus através da conversão de Gervásio. Em pouco tempo havia cerca de 80 pessoas frequentando. Hoje a Igreja Metodista de Carapebus é uma grande igreja naquela cidade. Depois eu fui nomeado para a Igreja Metodista do Jardim Botânico, onde tive o privilégio de celebrar o centenário da igreja. Foram 5 anos de grande crescimento. Recebi 399 membros e durante anos pregamos na Rádio El Shaddai durante todo o dia. Foi aí que surgiu o slogan "E que Deus te abençoe". Criamos o Telepaz com mensagens diárias. Escrevemos diversos livros nesta época e com o pastor Ademar organizamos a Igreja Metodista do Vidigal. Logo depois fomos para a Igreja Metodista Central de Niterói, na época considerada a maior igreja metodista da América Latina, onde recebemos 627 membros, continuando com o programa na Rádio El Shaddai. E nesse período abrimos 2 congregações que em um ano se tornaram igreja, em Engenhoca e Icaraí. Logo depois fui convidado pelos bispos para ser editor nacional da igreja, que incluía editar o No Cenáculo, editar o Expositor Cristão e as demais revistas da igreja. E nesse período pude fazer o doutorado na Universidade Metodista de São Paulo e ainda auxiliar na Igreja Metodista de Campo Belo, que sempre me tratou com muito carinho. Logo depois fui supervisionar o trabalho de um seminarista na Igreja Metodista de Cidade Dutra e decidi novamente voltar para a igreja local. Fui nomeado para a Igreja de Cascadura, uma grande igreja com estrutura imensa, com leigos muito capacitados e grandes ministérios. Criamos a semana de jejum e oração logo que chegamos, às 6h30 da manhã, com a participação de cerca de 120 pessoas. Uma igreja onde eu recebi 120 novos membros, uma igreja impactante que marcou profundamente as nossas vidas. E fomos nomeados para Vital Brasil em Niterói, onde também criamos às 6h30 da manhã a semana de jejum e oração, que sempre foi muito participativa e abençoada. Criamos também 5 grupos de discipulado de líderes na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite. Foram anos abençoados de crescimento da igreja. E pela graça de Deus, formamos e consagramos novos evangelistas para a vida da igreja e reformamos o templo no Morro do Cavalão. Tivemos o privilégio, nesse período, de criar o trabalho de libertação e cura interior e recebemos 210 novos membros.
e fomos um dos pioneiros na Igreja Metodista na criação de site. Criamos o site Portal dos Metodistas online, com grande participação e contribuição para a igreja. Fomos nomeados para ser assessor do reitor do Instituto Metodista Bennett e depois como coordenador da Faculdade de Teologia, e tivemos o privilégio nesse período de lutas e dificuldades na instituição de transformar o curso de teologia, sendo ele reconhecido pelo MEC. E depois de 3 anos decidimos voltar à igreja local e fomos nomeados para o interior, na divisa com Minas Gerais, para Carmo, uma igreja possante, com dons do Espírito e com uma influência muito grande na cidade. Tivemos o privilégio de criar o trabalho de libertação, de criar trabalho de cura interior, de trabalhar com a igreja para o seu crescimento emocional e espiritual. E criamos também a festa das 12 tribos, que impactou a cidade e chegou a ser incluída no calendário da cidade. Para atrair os jovens, criamos o discipulado na escadaria da nossa casa, e numa cidade pequena, Deus nos abençoou, recebemos cerca de 80 novos membros. Nesse período iniciei as aulas na escola de missões, ministrando sobre cura interior, documentos da igreja, história e teologia do metodismo, durante 5 anos. E em 2010, fomos nomeados para a igreja de Casimiro de Abreu, onde houve muito carinho, muito envolvimento, muita comunhão, com células, com ministérios, com momentos de oração, encontros com Deus, reencontros, momentos assim maravilhosos, com comunhão, com atividades. Criamos a semana de jejum e oração, criamos a festa na roça do povo de Deus, incentivamos mensalmente também a ceia do amor para ver mais comunhão na igreja. E a quarta-feira profética, bênção sobre bênção, com leigos ministrando, pregando, dirigindo, louvando ao Senhor. E as nossas crianças, sempre ensinamos a elas que elas podem sim, é a igreja do presente, que elas são amadas por Deus. E Deus nos deu estratégia para trabalhar com os adolescentes, através de Bíblia com suspiro, Bíblia com bombom, e criando uma célula na hora da palavra no domingo à noite. E tivemos o privilégio de ter na nossa igreja diversos seminários com pessoas que ministraram de uma forma profunda, vendo as crianças dançando, vendo os leigos pregarem. Criamos célula para líderes e incentivamos a criação de grupos de louvor e participamos ainda de seminários abençoados. Publicamos e doamos todos os livros para as células para o povo de Deus. Tivemos o privilégio de estar com a liderança diversas vezes no monte para buscar o Senhor, e realizamos diversos casamentos e diversos outros estão encaminhados. E pela graça de Deus, recebemos 388 novos membros, com a participação de tantos nas casas de paz, célula, discipulado. Dia a dia o Senhor acrescentou novos discípulos para a sua igreja. Criamos as vigílias de Pentecostes para buscar o poder do Senhor Jesus. Tivemos o privilégio de ver o novo piso e a nova nave do templo, novos banheiros para a igreja, nova sala, salão social. Publicamos diariamente mensagens em vídeos para edificação da igreja. E criamos o Sub-20, o Ministério de Louvor para ministrar nas quartas-feiras, composto por adolescentes, crianças, para jovens, para adultos que estavam chegando na igreja. Às terças-feiras aconselhamos centenas e centenas de pessoas, especialmente de fora da igreja. Criamos o Café com Você para estar mais junto dos membros da igreja, com carinho e com amor.
Criamos as mulheres e os homens que oram para buscar o Senhor segunda-feira. Realizamos diversos cursos no WhatsApp, cursos da Bíblia na igreja, cursos para a formação de evangelistas, curso para novos líderes de célula, incentivamos o curso de alfabetização, realizamos diversos cursos de liderança da igreja e realizamos muitos outros cursos para capacitação da igreja. A pastorinha ministrou durante 9 meses o curso Discípulos e Mestres, formando mais de 30 discipuladores. O curso MDA na nossa casa foi para capacitar novos líderes de células. Criamos diversos ministérios para a edificação da igreja, para todos estarem comprometidos. Apoiamos os retiros de carnaval e os acampadentros da juventude. Estivemos nos momentos de dor, mas também de alegria da igreja, das pessoas, das festividades. Sim, nós somos somos iguais. E a ceia do amor é exatamente para gerar mais comunhão, o toque de carinho, o abraço afetuoso, a palavra profunda para tratar, para curar, para edificar. E abrimos a nossa casa, abrimos o nosso coração para receber a todos com muito amor, com muito carinho, como uma família na fé. E tivemos o privilégio de promover o reencontro com Deus, o primeiro na igreja, que foi uma bênção. E criamos a terapia de casais para fortalecer cada vez mais os casais e a família. E criamos o seminário de avivamento para trazer avivamento para a igreja. E cumprindo uma profecia de 20 anos atrás, ministramos na Itália, na igreja metodista em Salerno por 2 ocasiões, e ainda tivemos o privilégio de estar em Aveiro, Portugal, na igreja metodista wesleyana, durante 10 dias ministrando sobre cura interior. Em 2016, a Câmara Municipal de Casimiro de Abreu nos conferiu a moção de aplauso pelos trabalhos que realizamos na cidade. E criamos a Locadora Elion para edificação dos membros da igreja com filmes evangélicos. E nesse tempo de ministério pastoral em Casimiro de Abreu, procuramos ser família, amar, acolher, ser testemunha, ser exemplo, despertar que você pode sim, que nós devemos ter o caráter de Cristo e acima de tudo ser testemunha, ser luz do Senhor. Por isso, estamos agradecidos ao Senhor e sempre, sempre seremos servos, seremos embaixadores do Senhor, aonde estivermos, aonde o Senhor nos enviar. Por isso, só temos que agradecer e honrar o Senhor, que tem nos sustentado. A Ele toda a honra, toda a glória. De um rei e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir. E com toda certeza podemos dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.